Hoje nós vamos falar sobre pericardite aguda, um tema bem tranquilo, uma aula bem objetiva, bem direta, tá? Onde nós vamos tocar os principais pontos na abordagem na emergência. Primeira coisa, né? Pericardite aguda, pelo amor de Deus. Você sabe que é uma inflamação do saco pericárdico, você sabe isso muito bem. Mas o que a gente tem que lembrar? Que para ela ser considerada aguda, ela tem que ter uma duração menor que 6 semanas, tá bom? Caramba, 6 semanas? Pois é exatamente o que a literatura fala. Temos que lembrar que não necessariamente essa inflamação vai se restringir ao saco pericárdico, né? Nós podemos ter um acometimento miocárdico associado, configurando assim uma miopericardite. Tá? E é importante que a gente consiga diferenciar em vários aspectos, né? Tanto pela sintomatologia, quanto pelo eletrocardiograma, quanto pela análise com ultrassonografia point of care, diferença entre uma pericardite pura e simples de uma miopericardite. Certo, gente? O que o paciente no departamento de emergência com pericardite aguda pode apresentar, né? Pericardite aguda vai estar lá no diferencial, não necessariamente crítico, né? Pericardite aguda, inclusive, tem a característica de ser autolimitada, né? De se apresentar através de quadros mais brandos, por uma dor torácica que é agravada pela expiração profunda e pelo decúbito, né? Então, o paciente está lá deitado, ou ele vai respirar bem fundo, ele vai referir essa dor ou uma piora da dor que ele já tinha começado a sentir. E essa dor vai acabar melhorando com a curvatura para frente, né? Então, o paciente se curva para frente, essa dor vai acabar tendo uma remissão, tá bom? Essa dor pode irradiar também, assim como um equivalente anginoso, muitas vezes. Então, é uma pegadinha que todo mundo tem que ficar de olho, tá? A dor da pericardite pode irradiar. E o paciente pode apresentar sintomas que muitas vezes não esperamos. Nosso paciente pode ter febre? Claro. Está acontecendo um processo inflamatório local ali, né? O paciente pode apresentar dispneia? Com certeza. Dispneia muitas vezes pela restrição ventilatória propriamente dita. O paciente pode referir dispneia por isso. Caramba, Gilbert, quanto equivalente anginoso o paciente pode ter, né? O paciente pode ter dispneia. E, Gilbert, que história é essa de disfagia? Como é que o meu paciente com pericardite aguda pode apresentar disfagia? Simples, gente. Paciente com inflamação lá no pericárdio posterior pode irritar a região esofágica. Então, a gente não pode esquecer de colocar a pericardite naquele espectro. Certo, pessoal? Gente, em relação à avaliação complementar, o eletro, sem sombra de dúvidas, é o exame inicial e é o exame mais importante. Não só por você encontrar achados extremamente sugestivos de pericardite, como na sua obrigação no departamento de emergência de diferenciar de um infarto agudo do miocárdio. E, infelizmente, os livros, no geral, assim como várias páginas de Instagram, inclusive, fazem com que você tenha uma visão equivocada do eletro na pericardite. O que as pessoas falam? O paciente com pericardite aguda vai apresentar no eletro um supradifuso, sem imagem de espelho, e muitas vezes aquele supra é de aspecto feliz, né? Porque o supra feliz vai ter relação com causa benigna, vai ter nada a ver com o infarto agudo do miocárdio, porque é feliz, né? Se o supra for triste, com certeza é infarto e com certeza esse paciente tem que ir para o CAT. A verdade é que não é bem assim, tá? O paciente pode sim apresentar um supra de aspecto triste e ter uma causa benigna. A pericardite pode se comportar dessa forma. Não é a coisa mais comum do mundo, mas sim, pode rolar. Supradifuso, sim. Realmente o supra-DST da pericardite é difuso, mas você olhando para um eletrocardiograma que contém supradifuso, você não pode sair dizendo que é pericardite, não. Devemos lembrar que lesões de descendente anterior longas, aquelas que dão a voltinha lá no ápice, elas podem suprar a parede anterior e inferior. Então, dor torácica, gente, é história, 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 história.
História exame físico. Se o seu paciente diz para você que é coronariano, não tem por que você estar suspeitando de pericardite. O que mais, gente, que nós podemos encontrar? A gente pode encontrar depressão de PR, com certeza, né? Pode apresentar o famoso sinal de Spodek, que eu vou já dizer o que representa. Ah, Gilbert, tô olhando esse eletro aí no slide, eu tô vendo aqui que V1 tá suprado, V2 tem uma elevação do ponto J também, V3 também tem, V4 também tem, V5, V6, tem um pouquinho no D2, no AVF, um pouquinho no D3, pronto, supradifuso. Então é óbvio que isso é uma pericardite, né? Não, não é uma pericardite, gente. Esse paciente tinha a descendente anterior fechadinha. Ok? Não, Gilbert, não é possível. Não tem um infra aí. Mas esse paciente não tem pericardite, tá? Esse eletro era de fato de um paciente com pericardite, mas só atentar em relação à concavidade do supra. Olha a elevação de ST no V3. Não é aquele supra feliz, aquele supra sorriso. No V2 também tem uma elevaçãozinha do ponto J que não condiz com aquele aspecto de benignidade que todo mundo adora falar. Não é assim. Então, muito cuidado. Jobert, você falou de um tal de sinal de Spodek aí. O que é esse sinal de Spodek que eu estou querendo saber até agora? Gente, existe um segmento que, na minha visão, é o mais confiável para você chamar de linha de base. Né? Muita gente considera a linha de base como segmento PR, mas não, é um segmento TP, que vai do finzinho da onda T até o comecinho da onda P. Né? Quando esse segmento TP ele desce, ele faz um padrão de downsloping, né? Ele vai descer lá na diagonal, isso é sinal de Spodek, né? Que está presente sim na pericardite, mas está em 5% dos pacientes com infarto. Então, cuidado. Né? Esses são sinais de alto risco, tá, pessoal? Para vocês não ficarem achando que supradifuso é igual a pericardite, né? Paciente que tem infra de ST tem outras derivações. Pericardite não faz isso. Paciente tem sinal do check mark, que é aquela elevação de ST em formato de tic. Isso sugere isquemia também, né? Enfim, ondas Q novas ou supostamente novas. Também temos que ter cuidado. Pericardite não faz isso. Uma miopericardite até pode fazer, mas uma pericardite aguda pura, não. E ponderar a questão do supra de ST convexo. O que mais, gente, nós temos de avaliação complementar no paciente com pericardite aguda? Poxa, o eco é um exame de boa sensibilidade, de boa especificidade. Você pode detectar, sim, sinais de espessamento pericárdico no ecocardiograma. Você pode também encontrar derrame pericárdico associado. Tá bom? Então, é um exame não invasivo. Você, inclusive, fazendo ultrassom cardíaco, beira-leito, você consegue também aumentar a sua suspeição, até confirmar aí a pericardite aguda. Mas temos aí mais exames que nós podemos pedir. Sempre relacionados, ou melhor, boa parte deles, na verdade, relacionados à etiologia. Porque, gente, o manejo da pericardite não vai mudar muito se eu quero controlar a pericardite. Mas, o que há em comum, nós temos que controlar a causa de base. Nós temos que tratar a causa de base. Porque vocês sabem que existe pericardite urêmica, pericardite por tuberculose, né, pericardite viral, pericardite bacteriana. Você vai ter que tratar a causa de base. E se você quiser saber a causa de base, você tem que rastrear. Né? Então, é importante a solicitação, sim, de troponina, tá bom? Porque um valor elevado de troponina vai sugerir um acometimento miocárdico associado, tá certo? Muitas vezes. Poxa, pedir um hemograma, né? Leucocitose é um marcador de mau prognóstico. Peça a função renal desse doente, tá bom? A gente está pensando aí em uma pericardite urêmica, por exemplo, né? O Tintinelli também menciona radiografia de tórax, né, hemocultura, se você está suspeitando de uma infecção bacteriana, ok? Então, existe aí um rastreio inicial mínimo, se a gente está falando de pericardite. Em relação ao tratamento, né? O que eu quero fazer? Controlar a causa de base, tratar a causa de base após rastreada, tá bom? Os sintomas tendem a responder bem
a administração de AINE. Tá? Então, a gente pode iniciar o ibuprofeno para esse paciente. Pericardite é uma patologia onde nós não vamos fazer praticamente nada endovenoso. Para começo de conversa, muitas vezes o quadro é autolimitado. Então, ele vai cessar de forma rápida em pouquíssimo tempo, tá bom? Mas, como eu disse, boa parte deles respondem aos anti-inflamatórios não hormonais. Então, ibuprofeno 600mg, a gente pode fazer aí um comprimido via oral a cada 8 horas. A literatura diverge um pouco em relação ao período total, né? Entre 7 dias, alguns consideram fazer em até 3 semanas, tá certo? Então, eles respondem bem. Tem associação com melhora da inflamação, tem associação com melhora dos sintomas. Gente, corticoide. Não é interessante nós iniciarmos de cara para o paciente com pericardite aguda tratamento com corticoide. Boa parte dos pacientes com pericardite vão ter a etiologia viral. Então, eles vão ter uma boa resposta à AINE, tá? Vão ter uma boa resposta à AINE e ao tratamento específico, se existir, né, para aquele vírus que está causando esse processo. A gente vai iniciar corticoide para o nosso paciente em caso de refratariedade. Poxa, meu paciente não está respondendo bem ao anti-inflamatório inicialmente. Poxa, coloca o corticoide junto, né? E mantenha aí, se indicado, por 2 a 4 semanas. Qual é o fármaco, qual é o medicamento que tem benefício da gente iniciar junto ao AINE? Vai ser a colchicina. A colchicina tem evidência de bons desfechos relacionados à pericardite, na dose de 0,5 mg, de 12 em 12 horas, mantendo aí por 3 meses. Certo, gente? O que também é muito importante no departamento de emergência é que sinais relacionados àquela doença eu posso dizer que são de pior prognóstico. Esse que vocês estão vendo aí. Paciente com febre, né? Paciente com início subagudo da doença, pacientes com imunossupressão, com história de uso de anticoagulante, paciente que tem miopericardite, paciente que elevou bastante a troponina. E a gente sabe que troponina elevada tem relação com pior prognóstico em N patologias. Na pericardite, mais especificamente em uma miopericardite, não é diferente. Tá? Comecei o AINE para o meu paciente. Eu estou vendo que ele não teve uma resposta muito bacana em 1 semana de tratamento. Estou achando que esse paciente vai precisar internar. Derrame pericárdico volumoso, obviamente, né? Também em caso de tamponamento cardíaco, esse paciente vai precisar internar. Tá? E paciente com história de trauma recente. Beleza, gente? Então fiquem atentos a esses sinais de mau prognóstico. Tá? É algo completamente uniforme? Não, gente. Temos que individualizar sempre. Não só na pericardite, mas em todas as outras patologias. Beleza, gente? Aula bem curta, aula bem objetiva. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos.